Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos dos gráficos estatísticos. O grande objetivo de um gráfico qual que é? É justamente resumir as informações. Eu diria para vocês que isso é a principal coisa que você tem que pensar na hora de construir um gráfico. O teu grande objetivo é resumir as informações, ou seja, você tem que facilitar a interpretação dos dados, facilitar a leitura dos dados, do teu conjunto de dados brutos ou do teu conjunto resumido. Uma coisa muito importante na construção de um gráfico é o seguinte: você precisa tornar a informação completa. Quer dizer, a pessoa que vai ler o gráfico, ela tem que entender perfeitamente o que você está tentando passar para ela. Então, por isso que uma das características que você tem que ter em mente é justamente a simplicidade. Quer dizer, você tem que trazer a informação principal. Você tem que evitar, na medida do possível, o excesso de cores, é, não trabalhar de forma desnecessária com gráficos tridimensionais. Quer dizer, você vai usar um gráfico tridimensional. Tá difícil, palavra complicada para falar. Você vai usar um gráfico tridimensional, ele tem que fazer sentido com o teu conjunto de dados. Você vai trabalhar com algum tipo de desenho, esse desenho tem que ter alguma relação com esse conjunto de dados. A outra coisa que também tem a ver com a simplicidade, né? É a clareza. Quer dizer, a leitura tem que ser clara, objetiva e direta. A pessoa tem que ler e entender o gráfico. E o mais importante de tudo, você tem que passar a verdade sobre esse gráfico. Quer dizer, cuidado para não apresentar um gráfico que tem algum tipo de distorção na escala ou no formato, no desenho que você está trabalhando com ele. Por exemplo, gráficos tridimensionais muitas vezes podem levar o leitor a um erro de interpretação. Quer dizer, ele vai ler um determinado valor, mas na verdade aquele gráfico não tem aquele valor. O que está ocorrendo é que o gráfico é tridimensional e aí a pessoa não está levando isso em consideração na hora de fazer a leitura dos valores ou no eixo X ou do eixo Y.